Olá, sejam todos bem-vindos hoje a mais um vídeo aqui no nosso canal, na nossa parte UIPTV Educação, com a nossa série Cálculo em Exercícios, onde então vamos tratar no nosso vídeo número 4 de limites infinito. Meu nome é William Pessoa e eu peço para vocês então continuar se inscrevendo no nosso canal, de curtir, comentar e compartilhar. Vamos então ao nosso vídeo. Então, né, continuando aí com a nossa série de vídeos de hoje, né, do cálculo em exercícios, vamos então entender um pouquinho mais aí sobre a questão dos limites e hoje vamos ver aí como funciona então limites infinito, né? Limites então infinito é diferente de limites no infinito, onde então nós vamos ver como a gente calcula quando então tivermos aqui no caso, por exemplo, né, o denominador igual a zero, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, quando temos então o limite em x2 pela esquerda, onde então temos x mais 5 sobre x menos 2, né? Então, se a gente substituir aqui ele direto, né, nós vamos ter a seguinte resultado, né? Então, se a gente substituir direto, a gente tem aqui no lugar do x temos 2 mais 5, 2 menos 2. Então, aqui, se a gente substituir direto, vamos ter a seguinte resultado, né? Então, aqui vai ter igual a zero. Então, significa que quando eu tenho este resultado aqui, quando o denominador é igual a zero, né? Lembrando que a gente não consegue dividir nada por zero. Então, a gente diz, né, que ele tende a infinito, né? Então, ele tende a infinito. Porém, mas qual infinito, né? Se é mais ou menos infinito, né? A gente não sabe se é mais ou menos infinito, né? Então, para a gente saber isso, né, a gente vai ter que pegar um número que é mais próximo, né, do limite que nós estamos procurando. Nesse caso, a gente vai pegar então o número mais próximo de 2, né? Então, a gente vai pegar um valor de x, e por exemplo, nós temos então a nossa reta numérica, né? Então, a gente vai pegar um valor de x que está mais próximo de 2, vindos então pela esquerda, né? Lembrando que esse sinal negativo significa que ele vem pela esquerda, tá? Então, pegando um valor mais próximo aqui de 2, né? Nós temos então um valor de x igual então a 1,9999, tá? Então, a gente vai pegar o número mais próximo de 2. Tá? Então, aí nesse caso, fazendo então novamente este limite, nós vamos ter então limite onde x vai ser então 1,999, né, de x mais 5 sobre x menos 2. Então, substituindo o valor de x, nós vamos ter 1,999 aqui em cima, mais 5 e 1,999 menos 2, tá? Então, aí fazendo aqui embaixo, continuando aqui embaixo, então vamos ter 6,99, 99 menos, no caso ali, 2, né? 2. Vai ser então 1,999 menos 2, então vai ser menos, então vai ser menos 0,0001, tá? Então, com isso, já podemos identificar aqui, né, da seguinte maneira. Então, aqui, esse valor, então, está mais próximo de 7, né, positivo. E aqui, então, está mais próximo de 0, negativo, né, vindo pela esquerda. Então, isso, então, nos caracteriza que este limite, então, vai para o menos infinito, tá? Então, quando eu tenho positivo com negativo, ele vai para o negativo, tá? Né? Seguindo aqui, então, um outro exemplo, nós temos, então, o limite tendendo
a x1 pela direita, onde x ao quadrado mais 2 é igual a x menos 1. Né? Se a gente substituir direto, vamos ver então o que vai dar. Né? Então vai ser 1 ao quadrado mais 2, 1 menos 1. Então aqui vai ser 1 mais 2 igual a 0 sobre 0. E aqui vai ser 3 sobre 0. Né? Então aqui vai cair na mesma infinito, né? Só que a gente não sabe se é pela direita ou se é pela esquerda, né? Se é positivo ou negativo, né? Então, para isso, nós vamos então pegar o número mais próximo de 1, mas agora vindo pela direita. Então, aqui na nossa reta numérica aqui, né? Nós temos o nosso limite de 1, e agora nós vamos pegar o número mais próximo que vem de 1, né? Atendendo a 1, pela direita, né? Lembrando que o sinal positivo aqui no limite significa pela direita, tá? Então, o número mais próximo aí que a gente chega de 1, neste caso aqui, é o valor. Então, onde temos x igual a 1,0001, né? Então, é o valor mais próximo de 1. Então, substituindo este valor no nosso limite, então vamos ter limite onde x tende então a 1,0001. Então, vai ser da seguinte maneira, vai ser x ao quadrado mais 2x menos 1. Então, substituindo esse limite, então nós vamos ter aqui 1,001 ao quadrado mais 2 sobre 1,001 menos 1. Né? Então, nós já sabemos que esse valor aqui de cima vai tender a 3. Né? Mas a gente vai só confirmar aqui com nossos cálculos, né? Então, 001. Só confirmando aqui. Isso mesmo. Então, ele vai tender a 3, né? E aqui, então, ele vai ficar positivo. Ele vai ficar aqui, então, positivo em 0,0001. Então, como aqui ele então vai ficar positivo tanto embaixo quanto em cima, né? Tanto no numerador quanto no denominador. Então, o nosso limite aqui, neste caso, ele vai tender a positivo infinito, tá? Então, é sempre desta maneira, né? Então, quando a gente não sabe, né, para qual lado o limite vai, né? Se é para o mais infinito ou para o menos infinito, a gente pega, então, um número mais próximo ali de 1, de um valor ali, né, que nós temos dado no limite, e a gente consegue, então, calcular este valor aí para sair, então, desta resultado, né, de 0, né, do denominador, que a gente não consegue, então, fazer com nenhum denominador aí, consegue dividir, né, nenhum número por 0. Então, a gente pega um valor mais próximo, tendendo a ele, e aí a gente consegue, então, achar o nosso limite. O nosso, então, o último exemplo de hoje, né, nós vamos, então, ver quando é o valor exato em 3, o valor aí, dado, então, um limite no valor exato. Quando isso acontece, né, a gente vai cair, então, na mesma, tipo quase uma indeterminação, né, mas não é uma determinação. Quando, então, temos um divisor de 0, né, então, se a gente substituir direto aqui, né, vai cair aqui 3 menos 3, a oitava, e nós temos, então, 1 sobre 0 a oitava, nós vamos ter, então, 1 sobre 0. Né? Então, da mesma forma, né? A gente não sabe, então, qual o limite vai ser. Se a gente vai ser, então, para o mais infinito ou para o menos infinito. Mas lembrando que, neste caso aqui, quando ele é o valor exato do limite, nós vamos, então, ter que calcular ele tendendo pela direita, né? Vindo pela direita e vindo também pela esquerda. Nós temos que fazer os dois, tá? Para saber o que. Se for igual, nós vamos ter limite. Se não for, não teremos o limite, tá?
Então, vamos então calcular aqui o nosso limite tendendo pela esquerda. Então, fazendo pela esquerda, onde o limite em x a 3 pela esquerda vai ser igual então a x1 menos x menos 3 elevado à oitava potência, né? Então, a gente vai pegar um número que é mais próximo aí tendendo a 3 pela esquerda. Então, a gente vai eleger aqui um número, né, seguindo então os exemplos anteriores. Então, a gente vai pegar o valor de x e vai ser igual a 2,999, tá? Então, esse é o nosso valor que a gente vai usar temporariamente para descobrir, né, se ele vai para mais infinito ou para menos infinito, tá? Então, substituindo agora aqui, nós vamos ter então 1 sobre 2,999 menos 3 elevado à oitava potência. Então, nós vamos ter 1 menos 0,001 menos 0,0001, né? Então, elevado à oitava potência, tá? Então, aí, como o nosso expoente aqui neste caso é par, né? Então, no final das contas, nós vamos ter um zero, né? Então, nós vamos ter os dois valores aí positivos. Então, neste caso, o nosso limite vai tender ao infinito pela esquerda. E pela direita, né? Então, pela direita agora nós temos então o valor do limite em x tendendo a 3, né? Pela direita, em 1 sobre x menos 3 a oitava potência, né? Então, fazendo o mesmo do anterior, nós vamos então eleger um valor aí mais próximo deste limite, tendendo a 3, né? Pela direita. Então, neste caso, nós vamos eleger aí o valor para x de 3,0001, tá? E aí agora a gente só substitui. Então, nós vamos pegar o valor 1, 3, 0,001 menos 3 a oitava. Isso vai nos dar 1 sobre 0,0001 a oitava. E vai nos dar, então, o mesmo resultado, né? Positivo com positivo, né? Já que o expoente ali, então, aqui é par. O expoente, então, aqui é par. Então, vai nos dar sempre valor positivo, né? Não importa. Então, o nosso limite, então, vai ser mais infinito. Então, neste caso aqui, como os dois limites, né, são iguais, logo, então, ele vai existir o limite. Então, vai existir limite. Então, aqui então, vamos reescrever da seguinte maneira. Então, x elevado a 3. Então, isso aqui no final vai ser mais infinito, né? E graficamente, como é que funciona isso, então, na forma gráfica, né? Como a gente vai ver, então, na forma gráfica, vamos lá para o GeoGebra, né? E lá no GeoGebra nós vamos, então, descobrir como fazer, entender, então, desta forma gráfica, né? A gente vai ver, então, graficamente agora como ele vai ficar. Então, aqui nós temos agora a nossa parte gráfica, né? Onde vamos, então, demonstrar aquele nosso valor do limite, né? No último exemplo, né? Que nós tivemos aí. E vamos ver, então, como funciona nesta parte gráfica agora, utilizando, então, o GeoGebra. Então, vamos descobrir aí como é que vai se comportar o gráfico, então, deste limite. Nós vamos, então, pegar aqui e vamos digitar a nossa função f de x. Essa função aqui, f de x, igual a 1 x menos 3 a oitava. Então, aqui como vocês podem perceber,
né? Nós temos então aqui nosso limite, no caso tendendo a 3 aqui, né? Nosso valor aqui tendendo a 3. E vocês então podem perceber que tanto tendendo pela esquerda e pela direita, você vê que ele sobe e vai para o mais infinito, né? Então aí nós temos aí a confirmação aqui de que ele vai para o mais infinito, utilizando então a nossa forma gráfica. Então, neste caso aqui, nós dizemos então que existe o limite tendendo a 3, mas que ele vai para o mais infinito, tá certo? Então, na nossa parte gráfica, temos aí então a confirmação de que ambos então vai para o mais infinito, tá certo? Então, espero que tenha gostado então aí do nosso exercício de hoje, né? Lembrando sempre, é claro, de estar se inscrevendo no nosso canal, de curtir, comentar e compartilhar. Por hora é só, nos vemos então no próximo vídeo, lembrando que também nós temos a nossa parte de UPTV Tech, com a parte de Python, onde também estamos tratando o limite aí como fazer no SymPy, tá ok? Então, por hora é só, nos vemos no próximo vídeo. Fui!